misericórdia, agradecer-te a tua bondade para conosco, agradecer o teu amor que é imensurável. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Santo, e sei que nesta manhã tu vais falar, Senhor, vais-me utilizar, Senhor, e vais falar à tua igreja nesta manhã, no nome de Jesus. Anula-me, Senhor, como homem, Deus meu, e utiliza-me nesta manhã, Deus meu. Peço o teu favor, a tua graça, nesta manhã para a minha vida, para a exposição da tua palavra, Senhor, e abre os ouvidos, Senhor, daqueles que nos escutam neste lugar, ou via rádio, audiovisual, Senhor, nesta manhã, que a tua palavra, Senhor, somente tua palavra, Deus meu, não nada humano, Senhor, possa ir diretamente ao coração de cada um que escuta nesta manhã, possa transformar vidas, Deus meu, e que tu possas operar com poder, Senhor. No nome de Jesus, abençoa a tua palavra, abençoa a cada vida neste lugar. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, diz, eu quando comecei por ler e vou apontando e depois isto faz uma amálgama, mas vou tentar, com a graça do Senhor, realmente poder explanar com tranquilidade e que me possam entender aquilo que Deus pôs no meu... Em 1 Tessalonicenses 5:2, e por aí começou o que Deus me estava a perdoar, não é 5:2, é 5:23, e começou um versículo que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sem tremor de Deus, será impossível conservar-nos nisto que a Bíblia nos demanda, não? Diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. E sem temor de Deus é impossível praticar isto em nossas vidas, ou pôr isto em prática nas nossas vidas. Humanamente, naturalmente, não é possível. Não é possível. Um homem natural não executa isto que Deus demanda para a sua vida. E eu pensava, o título que ia pôr era ser cristão, ou um bom cristão, ou um melhor cristão. Não foi bem essa... Depois o título também não é pouco, mas o título foi: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Amém? Sem temor de Deus, não é possível apartar-nos do mal, praticar o que é bom, buscar em paz e empenhar-se nela. Isto vem a propósito que muitas vezes as pessoas são intituladas de várias maneiras, não? Uns dizem que são católicos, outros dizem que são, outros são políticos, outros são clubistas, outros, mais no nosso meio, somos cristãos. E ser cristão não é um modo de vida. Ser cristão, para ser-se cristão, há determinados itens que é preciso que tenhamos claro em nossa vida. Não chega a dizer que eu creio em Deus. É necessário realmente que haja itens na nossa vida que sejam remar, verbo na nossa vida. A ver se eu consigo explanar-nos. Primeiro, para ser cristão, é necessário a crer em Deus. Nada a crer em Deus, se não crer em Deus, nunca poderá ser cristão. Pois é necessário crer que Deus enviou a seu Filho e que Jesus Cristo é Deus. A seguir é necessário crer que Jesus Cristo
Foi à cruz e entregou a sua vida por nós. É necessário aceitá-lo como nosso Senhor. Nunca poderemos dizer, podemos frequentar uma igreja, poderemos estar num determinado local onde se prega a palavra do Senhor, mas se realmente isto não for, somente somos corpo presente. Crer em Deus, crer que Deus enviou o seu Filho, que o seu Filho foi à cruz, que Jesus é Deus e que deu a sua vida por nós. Amém? E eu creio que é importante sermos cristãos, mas cristãos, saber o que é ser cristãos. Para quê? Para que a palavra de Deus seja prática na nossa vida. Ser cristão não é frequentar uma congregação, ser cristão não é estar a conviver com um determinado grupo de pessoas que professam a mesma fé, mas é viver a palavra de Deus em obediência àquilo que a palavra de Deus nos demanda para a nossa vida. E é necessário que a pratiquemos diariamente. Ser cristão é praticar a palavra de Deus, vivê-la diariamente. Não vivê-la porque estamos incrementados num determinado grupo ou num determinado pessoas que professam a mesma fé, mas vivê-la como demanda a palavra de Deus, quer nos gostemos ou não nos goste. Em 1 Pedro 3:12, 3, glória a Deus. 1 Pedro 3 diz, a vida exemplar, aqui o título aqui nos cabeçalhos que as Bíblias têm, diz vida exemplar cristã, o amor fraternal. Mas não era tanto no amor fraternal, porque o amor, como o Luís dizia, não só chega porque nos amemos, não há necessidade de praticar o que nos demanda a palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, mas não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, para isto fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. Pois, quem quer desfrutar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O versículo 11 diz, aparte-se do mal, pratica o que é bom, busca paz e empenhe-se por alcançá-la. Se te queres encontrar como Deus demanda e cada dia agradar, é necessário que tenhamos por princípio que é importante apartar-se do mal, praticar o que é bom, buscar em paz e empenhe-se por alcançar. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Porque em 1 Pedro, também no capítulo 2:15 diz, porque assim é a vontade de Fernando Dias ou dos pastores da igreja que pela prática do bem. Não é assim que diz a palavra do Senhor, não? Aqui diz, porque assim é a vontade de Deus pela prática do bem. Qual é a vontade de Deus? Que nós pratiquemos o bem. Amém? E praticar o bem, amado irmão e amada irmã e amigo, não é só dar de comer aos pobres. Praticar o bem não é ter boas ações. Praticar o bem é uma condição de vida que deve se propor. E por isso é necessário que tenha temor delas para poder executar. Sem temor de Deus, podemos executar as coisas com medo. Mas, irmão, assim que nos pudermos ter um bocadinho de ar, já não fazemos as coisas como devíamos de fazê-las. Já ouvi irmãos e compartilho e estou plenamente convicto que um cristão se vê quando está sozinho. Somente aí se vê realmente, porque muitas vezes o cristão, quando está acompanhado, pois executa aquilo que agrada a Deus e que agrada ao homem, mas quando está sozinho, então aí perde-se, não é? E no versículo 9 diz, não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo,
Porque é que fomos chamados? Já sabemos que fomos chamados a obedecer à palavra de Deus. Já sabemos que fomos chamados a servir ao Senhor. Mas também fomos chamados, diz a palavra de Deus aqui, a ser bênção para os demais. Amém? Bem dizer aos demais. Por isso, o que é necessário? Quem quer viver a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Amém? E os seus lábios não falem, evite que os seus lábios falem dolosamente, que falem mal. Aparte-se do mal, a língua do mal, e evite que os seus lábios. Quem deseja, eu faço esta pergunta porque li em Salmos 34, 12, diz a palavra do Senhor. E a ver se eu consigo ser rapidinho, para não enrolar muito e deixar. Que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem. O Luís dizia que daqui a 1 minuto não sabe, eu também daqui a 1 minuto ou daqui a 5 minutos não sabemos. Mas uma coisa é certa. Seguramente de todos, creio eu, de todos aqui, os que estamos neste local, aqueles que nos ouvem e aqueles que não estão neste local, a maioria das pessoas quer ter uma longevidade de vida. Verdade ou não? Pois nós esperemos que o Senhor venha, mas é como eu muitas vezes digo, agora já não, que as minhas filhas já estão grandes, mas eu espero ver a minha neta que se case, né, quando venha o Senhor, porque antigamente dizia que o Senhor venha breve, mas pelo menos que me deixe ver as minhas filhas casar. Já tenho 15 anos, pois que a minha neta, espero que o Senhor venha, mas que pelo menos me deixe a minha neta casar, me entendeis? Ver a minha neta casar, quer dizer, daqui por todos queremos ter uma vida, desfrutar a vida, ter uma vida longínqua. Mas isso, o Senhor, porque a prática, a palavra de Deus é para ser prática na nossa vida. Continuando-lhes, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu pergunto, seguramente que amamos a vida que Deus nos deu, não? Muitas vezes não valoramos a vida que Deus nos deu. Eu creio que talvez, porque, já para a idade que se vai andando, eu vou-me dando mais conta da vida que tenho, não? Eu, pois, quando era mais jovem, pois dava-me igual, dizia, já posso morrer, que já está tudo, não? E agora, conforme os anos vão, mais vou valorando o que é tão precioso que foi a vida que Deus nos deu. Evidentemente, há um versículo que diz quem ama a sua vida perderá, mas não é isso. Quando esse versículo refere-se a quem vive egoisticamente para si, não? Quem vive realmente para o seu egocentrismo, pois quem vive para si, perdê-lo a sua vida. Mas Deus quer que nós desfrutamos esta vida. Por isso, Deus nos criou. Deus criou o homem e a mulher e concedeu-lhes um privilégio tão grande que era viverem no paraíso. Viverem totalmente uma vida e desfrutarem a vida. Por isso eu acredito e creio que Deus nos deu a vida. Pois há a condição que dos amigos, pois, já Deus interrompeu o seu plano, mas não nos deixou de dar uma vida e permitir um tempo para que possamos desfrutar. Mas há várias condições. E principalmente para aqueles que realmente creem em Deus, têm a Jesus no seu coração e obedecem a sua palavra. Diz, para isso é necessário que refreemos a língua do mal e os nossos lábios, no versículo 13 diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Volta a dizer a palavra de Deus aqui, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Porque no versículo 11 do 34 diz, vinde filhos e escutai e vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Eu creio que aqui todos, se eu perguntasse quem deseja desfrutar a vida, penso que a maioria das pessoas querem desfrutar a vida. Por vezes, ou na maioria de forma errada, ainda que muitas vezes aos nossos olhos parece que essa seja a forma de desfrutar a vida. Queres desfrutar a vida? Aparta-te do mal e refreia a tua língua. Nós necessitamos, e somente é possível porque refrear a nossa língua com temor de Deus. Podemos conter-nos, e eu estou a falar de algo prático, porque a língua és um membro que és um privilégio, ainda que a palavra do Senhor diga que és
de muito dano, mas nós temos que utilizar para bem aquilo que Deus nos concede para a prática do bem, para poder realmente pôr em prática aquilo que Deus demanda de ser um cristão com bom procedimento. E isto é algo prático, porque todos os dias, a toda hora, a todo momento, nós temos que utilizar a língua para falar, não é? Para nos expressarmos. É uma coisa que realmente às vezes nem damos importância. Passa é que muitas vezes usamos e falamos não para abençoar, mas para denegrir. E eu sei que é difícil, mas a palavra do Senhor diz-nos: refreia a língua do mal. Esta foi a mensagem que ontem o Senhor me deu pela madrugada. Refreia a tua língua do mal. E refrear a língua do mal não é porque... E era indubitável, a minha esposa disse: mas não venhas com essa conversa, não puxes esse tema. Refrear a língua do mal não é dizer mal dos jogadores do Benfica ontem, porque perderam, não? Era impossível, não? Refrear a língua do mal, irmão, não é falar que o Benfica perdeu, não. Refrear a língua do mal é nós conter-nos muitas vezes dos comentários, daquilo que fazemos, daquilo que vem aos nossos corações e que realmente é importante e pode denegrir-nos e pode fazer muito dano. Refrear, e Deus deu-me esta, e eu pus aqui, porque necessito de apontar, não é? E pus: refrear a nossa língua é uma tarefa árdua, mas não impossível. Amém? Refrear a nossa língua é uma tarefa árdua, mas não impossível. Repetirias comigo? Pergunto. Repetirias comigo? Se repetires comigo, então diz comigo. Refrear a nossa língua é uma tarefa árdua, mas não impossível. Amém? Isto é palavra para cada dia. Refrear a minha língua é tarefa árdua, mas não é impossível. Porque no temor do Senhor conseguimos executar aquilo que Deus nos demanda para a nossa vida. Amém? E ao final do dia, muitos de nós dizemos coisas que realmente não edificam a Deus. Mas Deus quer que tu e eu sejamos de bênção para os demais. Amém? Refrear a nossa língua é uma tarefa árdua, mas não impossível. Em Tiago 1:26, não vou aos 30 minutos que a minha esposa me deu, já vi. Tiago 1:26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, não podemos deixar de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado do mundo é da suma importância. E principalmente para aqueles que realmente invocam e proclamam que Deus é o seu Senhor. E muitas vezes, com a nossa boca, procedemos de igual maneira. E eu fixava: se alguém se põe a ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, aquilo que professa é vão. E é vão, e a palavra vã significa vazia. Vazios é que nós estamos quando a presença de Deus não está em nós. Uma vida vazia é uma vida superficial. Não alcançaremos, porque lá no versículo 34:12 diz: se queremos viver uma vida abundante e ter uma vida larga, pois eu creio que nós deveríamos desejar e pautar-nos por desejar uma vida abundante e uma vida larga. Mas para isso é necessário viver em obediência à sua palavra, tornando prática a palavra de Deus na nossa vida. Vazios é que nós estamos quando a presença de Deus não está em nós. Uma vida vazia é uma vida superficial. Não alcançaremos viver uma vida frutífera, abundante, quando realmente não praticamos aquilo que Deus nos demanda. Se Deus diz que é necessário... E eu falava na língua e tenho um amigo a quem tenho um amor... Eu creio que ele tem mais amor por mim do que eu.
e vejo a dificuldade, não? E quando ele realmente diz uma palavra para mim, o meu coração enche de alegria, porque ele gostaria de expressar-se, não? A Sami, alguns de vocês conhecem, normalmente anda comigo, ou saímos juntos e a mim ficou quando ele quer expressar-se, e nós muitas vezes, e isto vem ao caso, e não valoramos aquilo que Deus nos dá. E Deus dá-nos, de verdade, concede-nos membros, como as mãos devem estar limpas, o coração puro, a nossa língua deve ser também usada para abençoar a vida dos demais. Amém? E bendizer a Deus. Amém? Deus espera que a nossa língua seja para ser utilizada para proclamar bênção sobre os demais e nunca ao contrário. Mas Deus quer que usemos a nossa língua para abençoar os que falam mal de nós. Amém? Deus quer, irmão. E isto é diariamente, porque a língua é usada diariamente. E em Tiago, a língua é usada porque falamos. E é um privilégio que Deus nos permite falar. Mas é necessário que realmente usamos o que Deus nos dispôs, os membros que Deus nos dispôs, para abençoar e não para denegrir. Só fazendo bom uso. Sabes, porque Deus quer que sejamos vasos de honra. Vasos de honra, se somos vasos de honra, como diz lá em Timóteo 2:21, se não estou em erro, vasos de honra para que realmente outros possam beber de nós. E muitas vezes passamos momentos da nossa vida, eu passo, porque esta palavra vem primeiramente para mim, falando muitas vezes em vão. E falando realmente, dou graças a Deus, porque talvez pelo caminhar do tempo, da idade, também vou trazendo amadurecimento e o temor de Deus já faz com que realmente muitas vezes não fale aquilo que não deveria de falar. Amém? Porque em Tiago 3 diz, porque todos tropeçamos, a partir do versículo 2, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rios ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É o mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas assim sejam. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco da fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Não conseguimos domar, mas vivendo, praticando a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja rêmara em nossa vida, que seja a palavra de Deus, vivamos em obediência à palavra de Deus, verás que a língua poderá ser utilizada para palavras que podem ser de grande bênção. Só que passamos muitas vezes o tempo e desperdiçamos o tempo desta vida que Deus nos concedeu, perdendo o tempo sem proclamar bênção. Em Provérbios 24:17 diz, quando o teu inimigo caia, não te alegres. E no Provérbio 15:3-4 diz, uma língua saudável é árvore de vida. Amém? Não, é importante. É que é importante conhecer a palavra de Deus. É importante crer que Deus é Deus. É importante ter em nosso coração. Mas é importante que a palavra de Deus seja prática diária da nossa vida. Amém?
e não a praticamos, eu pelo menos não consigo pô-la em prática. Não consegui, porque se conseguisse, varão perfeito era. E ao final do dia, tenho que, em no temor, como dizia o Luís, pôr-me diante de Deus e pedir perdão e arrepender por tanta coisa que realmente no dia fiz e disse e que não é agradável ao Senhor. Amém? E a nossa vida tem que ser, daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, tem que ser lema. E não sei se a palavra lema é a palavra mais adequada, mas o diário da nossa vida será agradar àquele que nos resgatou do mundo de onde estávamos perdidos e nos deu uma nova vida para podê-la viver em abundância. Amém? Provérbio 15. Os olhos do Senhor, bom, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quando estamos vários irmãos, quando estamos sozinhos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Estarão o pastor, o líder, a esposa, o companheiro. Os olhos do Senhor, diz a palavra de Deus, estão onde? Em todo lugar, contemplando os maus e o bom. No versículo 4, a língua saudável e serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Amém? Podemos fazer muito dano com a nossa língua, com um membro que muitas vezes não damos importância. Um membro que é tão pequeno como um leme que dirige um barco, assim é necessário e é que tenhamos em conta isso. Uma língua saudável é a árvore de vida. Porque no versículo diz, a língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. A segunda parte, diz, a primeira diz, refreia a tua língua, e a segunda, os teus lábios falar dolosamente. Dolosamente, irmão, é falar aquilo que há no nosso coração. Muitas vezes, o que é falar dolosamente? É o que diz em Mateus, do coração do homem saem os enganos, a traição, a mentira, os maus pensamentos. Do coração do homem saem tantas coisas. Muitas vezes, não, é que falei, mas não era isso que tinha no coração. Irmão, a palavra do Senhor diz que é o que sai do coração, é o que abunda, o que sai da boca é o que abunda no coração. Amém? E o que abunda no coração são coisas que realmente não enganam, não agradam a Deus, nem edificam para a nossa vida. E então eu escrevia, os filhos de Deus devem contrariar essa tendência, a tendência da sua natureza. E como é que nós, humanamente, não é possível? Imitando aquele que não foi encontrada palavra enganosa na sua boca. 1 Pedro 2,22 diz, a palavra do Senhor, portanto, no 21, porquanto para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deus diz que a palavra do Senhor devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Porquê? Em qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Amém? Jesus nunca falou dolosamente. Poderias ter airado, podia ter exortado, mas na sua boca não foi encontrada impureza. Mesmo quando foi injuriado, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Então, em Provérbios, também um Provérbio 12, 18, versículo 2, diz, a língua do sábio é saúde. Quando, na verdade, eu escrevia, a língua do sábio é saúde. E porquê é que é saúde? Quando, na verdade, uma palavrita saudável, uma palavra sábia, é bálsamo para as nossas vidas. Nós temos de transmitir uma palavra sábia. Uma palavra sábia não é uma palavra longejiadora. Muitas vezes confundimos as palavras sábias. Uma palavra sábia é uma palavra que nos infunde temor. Uma palavra sábia é que nos infunde obediência.
Uma palavra sábia é quando realmente às vezes não nos agrada, mas é bendita porque é saúde para as nossas vidas. Uma palavra sábia é que Deus espera que demos ou transmitimos aos demais. Não confundir com palavras lisonjeiras, porque o homem muitas vezes o que quer é ouvir palavras lisonjeadoras. E alguns querem dar palavras lisonjeadoras. E isso é o que ocorre no meio de nós. E isso não é o que Deus pretende para a nossa vida. Sabes porquê? Porque Deus não é longeziador. Deus não anda, não nos faz a pelota, não nos engraxa. E Deus não quer que também nós, quando demos uma palavra para longeziar alguém, não? Ou muitas vezes também chamamos palavras de ânimo, é quando alguém vem a encher o nosso ego. Deus não dês palavras lisonjeadoras, nem as queiras receber ou esperes que te as deem. Deus não é lisonjeador para conosco. Amém? Deus nos ama e Deus não nos lisonjeia. Por isso, este item aparte-se do mal e faz o bem. Não só de palavra, mas também de ações. Tiago 1:21 diz a palavra do Senhor. Começando no 19. Não sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos, demanda-nos a palavra de Deus, é necessário despojar-nos de toda a impureza e acúmulo da maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos... E para poder refrear a nossa língua, para poder ser melhor cristão, e ser melhor cristão não é embandeirar em arco, e ser melhor cristão não é frequentar 50 cultos. Ser melhor cristão é que a palavra de Deus seja prática diária, ou que busquemos que a palavra de Deus seja prática diária e guia na nossa vida. Amém? Essa é simples. As pessoas muitas vezes é que tornam tudo muito complicado. Como eu aqui há tempos compartilha, a minha e a tua atitude determinam o nosso futuro com Deus. Amém? Tu e a minha atitude determina o nosso futuro com Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. A palavra de Deus tem que ser uma prática constante na nossa vida. E seguramente que, pondo em prática o apartar do mal, refrear a nossa língua, evitar conversas vãs, estamos a pôr em prática a palavra do Senhor. Apartar-nos do mal não é somente, muitas vezes pensamos, apartar do mal não é roubar carros, apartar do mal não é deixar de assaltar bancos, apartar do mal não é deixar-nos drogar. Sabes, para mim, o que realmente me fez apartar do mal foi um versículo-chave. Gálatas 5, 19 ao 21. Amém? Isto é o mal que Deus quer que nos apartemos. Também, evidentemente, do que acabei de falar. Mas, como o Luís dizia, das obras da carne. Amém? Amém? Gálatas 5 diz a palavra do Senhor, olha quais são as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito de quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Porque há uma vida, ainda que a nossa vida física termine no tempo que Deus determinar, nós temos que buscar que realmente
estas coisas vão deixando de ser prática na nossa vida. Salmo 1 diz, bem-aventurado, em espanhol diz dichoso, mas como estamos em Portugal convém falar, mas bem dichoso, bem feliz é o homem que não anda segundo os caminhos do mal. Deixar de praticar o que está mal não significa que ficamos inativos, ao contrário. Pelo contrário, Deus convida-nos e estimula-nos a fazer o bem. Filipenses 2,5 está lá o exemplo de Jesus e dá um exemplo e diz, e é um mandamento no versículo, não é um mandamento, de mandamento é uma que Deus nos demanda fazer. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Com a língua se confessa a importância da língua para realmente ser usada para bem. Busca a paz e segue-a. A paz é um fruto do Espírito. Se queremos agradar ao Senhor e ser de bênção, seguimos a paz. É de suma importância e sempre que depende de nós viver em paz com todos os homens, porque assim demanda a palavra do Senhor, vem lá em Romanos 12:18, se for possível, quando depender de vós, depender de nós, irmão, depender de ti e mim refriar a minha língua, depender de mim ser de bênção ou não de bênção, depende de mim se realmente, e aquilo que depender de mim, tudo o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esta paz que vos falo só se encontraremos no nosso Senhor Jesus Cristo, porque separados de Jesus, nunca desfrutaremos a sua paz. Como diz em 1 Pedro 2,1, versículo 11, amados, como peregrinos que sois, aborrecemos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, para que assim possamos manter-nos como Deus quer nos santificar em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabes porquê? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e não envelhece. Ontem, hoje e para amanhã, a palavra do Senhor continuará a ser palavra viva, obedecendo-a e praticando em nossas vidas. Porque, resumidamente, o que Deus me falou, e para terminar, escrevia eu, Deus quer melhorar os nossos comportamentos, atitudes e palavras no temor do Senhor. Somente é possível executá-la. Amém? Porque se queremos desfrutar da vida, vamos ler Salmo 34:12. Se queremos realmente ter uma vida larga, termino com este versículo, estes versículos, para recordar o que diz a palavra do Senhor, não? E também vem lá em Pedro, não é? Quem é o homem que desfruta a vida e quer longevidade para ver o bem, refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Mas, irmão, o Senhor quer utilizar-te para bênção, quer nos utilizar para que sejamos com uma palavra, levemos uma palavra de ânimo. Não uma palavra lisonjeadora, que muitas vezes as pessoas querem palavras lisonjeadoras. Uma palavra de bênção, muitas vezes é uma palavra, como dizia Luís, que vem da parte do Senhor e que não agrada e nem gostamos de ouvir. Mas é uma palavra rema para a nossa vida. Deus deu-nos um instrumento precioso. Por isso eu dizia do Sami que ele não se podia expressar, porque seguramente se pudesse expressar seria dos homens mais felizes. Ainda que eu creio que ele é muito feliz, não é? Mas temos algo precioso que não valoramos, mas que tem que ser utilizado para a glória de Deus. Deus deu-nos uma boca para falar e uma língua particular. Então, que realmente referiemos, é uma tarefa árdua para todos, mas não é impossível no temor do Senhor e com a presença do Espírito nas nossas vidas, pondremos em prática e praticaremos o bem. E praticar o bem não é dar de comer aos pobrezinhos. Praticar o bem é as obras da carne serem erradicadas da nossa vida. Porque a palavra do Senhor assim nos demanda.
e melhoraremos a nossa vida cristã. Não porque tenhamos medo que sejamos corrigidos por alguém da igreja, do ministério, mas porque estamos convictos que, fazendo isso, tornando prática a palavra de Deus na nossa vida, estaremos a agradar àquele que nos resgatou do mundo das trevas e enviou o seu Filho à cruz, que o seu sacrifício não seja em vão, porque tu e eu podemos fazer com que o sacrifício de Jesus naquela cruz, que derramou aquele sangue, seja em vão. Não será em vão. Nós o faremos em vão para as nossas vidas, quando não nos apartamos do mal e praticamos o bem por uma convicção da obediência à palavra do Senhor. Amém? Senhor, te agradeço. De verdade, nesta manhã, Deus meu, por permitires ser boca tua, Deus meu, Senhor, que tu venhas agora e através da tua palavra, tu confirmes, Senhor, a tua mensagem, Senhor, no coração das nossas vidas, a tua mensagem que realmente, Senhor, transforma as nossas vidas, Deus meu, não por conversa humana, mas pelo poder, Senhor, do teu Espírito, Deus meu. De verdade, Senhor, nesta manhã, Senhor, ajuda-nos, Deus meu, a que essa tarefa árdua, Deus meu, que cada dia, Deus meu, necessitamos ter na nossa vida, que é refriar, e tu nos demandas, em tua palavra, refriar, Senhor, a nossa língua, que é quase uma tarefa impossível, mas obedecendo à tua palavra em teu temor, praticando a tua palavra, Deus meu, seguramente, Senhor, ela será refriada, Deus meu, porque tu, Senhor, queres nos utilizar, Deus meu, para ser bênção para os demais, ser boca, Senhor, doce para os demais, Deus meu, trazendo palavra viva, trazendo palavra de ti, Deus meu. Tu queres que sejamos vasos de honra, Deus meu. Por isso, Senhor, santifica-nos, Senhor, para que sejamos, Senhor, encontrados, Senhor, quando tu venhas, Deus meu, irrepreensíveis, porque tu nos demandas, Deus meu, em tua palavra, Senhor, que sejamos encontrados irrepreensíveis. Por isso és uma tarefa diária, Deus meu. Uma tarefa diária que, submetidos à tua palavra, com a presença do teu Espírito no teu temor, Deus meu, Senhor, poderemos melhorar nossa vida contigo, Deus meu. Queremos, Deus meu, tornar-nos e cada dia ser mais encontrados, Senhor, irrepreensíveis em espírito, alma e corpo, Senhor. És tarefa árdua, Deus meu, mas tu assim nos demandas, Deus meu. E tu nos demandas que sejamos obedientes e praticantes da tua palavra, Deus meu. Não queremos justificar-nos, Deus meu, mas queremos, Senhor, de verdade, pedir-te perdão, arrepender-nos e que tu nos limpes, Senhor, cada dia com o teu sangue, Deus meu. Obrigado, Senhor, pelo privilégio desta nova vida, Deus meu, da vida que tu me deste, Deus meu, Senhor, e ser feliz, Deus meu, os tempos que tu nos proporcionaste, Deus meu, estar nesta terra, Deus meu. Mas tu nos demandas que nos apartemos do mal e pratiquemos o bem, Senhor, e que tu nos santificas, Deus meu, para que de verdade estejamos de encontro à tua vontade, vivendo em obediência à tua palavra e em temor, Senhor. Somente poderemos executá-la, Senhor, convictos, Deus meu, que tu és Deus, que tu és o Senhor, que enviaste o teu Filho, Deus meu, e que Ele habita, Senhor, Ele mora em nossos corações. Não por pertencermos a uma congregação, não por estarmos num lugar onde se professa a palavra de Deus, mas porque tu és real em nossa vida, Deus meu. Senhor, abençoa a tua palavra, abençoa cada irmão, Deus meu, e que a tua palavra possa transformar vidas. Pelo teu poder, fortifica-nos. No nome de Jesus, e aumenta-nos o temor, no nome de Jesus.